E outra coisa também que tem sido, até pela ciência também, tem alguns estudos falando dessa questão da vibração que a meditação proporciona, né? De ela poder se irradiar para outras pessoas, né? A felicidade, essa felicidade que é gerada pela meditação, para acalmar a mente, para a pessoa estar mais autocentrada, né? Ela poder se irradiar, assim como as energias ruins, né? Pensamentos negativos, enfim, outras coisas que tem, né? Sofrimento, agressividade, ela tem a possibilidade de gerar um clima ruim no meio, o positivo, a alegria tem também, não é isso, né? Essa questão, né, de não ficar só contida na pessoa, né? Ainda mais se juntarem pessoas meditando juntos, parece que essa força é maior ainda, né? Sim, exato. A gente chama isso de egrégora, né? Quando a gente cria no ambiente, a gente coloca um determinado tipo de informação e aquilo é imantado ali. É como você imantar um metal, né? E no final das contas, de tanto você friccionar, você vai ter um campo eletromagnético. E por mais que as pessoas com os olhos só vejam o pedacinho de metal, a gente vai ver que tem uma energia que atrai outros metais, né? Então, eu sei que para muita gente existe esse ceticismo, né? Mas eu acho que é falta de um aprofundamento científico mesmo, né? Porque senão a gente vai ficar sempre olhando o fio e eu vou falar, ali tem eletricidade, mas a pessoa só está vendo o fio. Sim. Né? Ela desconhece a energia que está fluindo ali. E aí eu falo, isso aí dá choque, dói, pode acender uma lâmpada, e a pessoa só está vendo um fio, né? Não tem nenhuma diferença. No momento que ela coloca o dedo que ela descobre o que é essa energia. Então eu sinto que quando a gente começa um trabalho onde a gente acessa esse infinito dentro da gente, que está conectado a todas as pessoas, de certa maneira, em primeira instância, as pessoas que estão à nossa volta, a gente começa a desbordar aquilo que é eterno na gente, né? A gente começa a desbordar nosso real referencial, né? Que é essa matriz energética que nós somos, e as pessoas que vão estar em volta de alguma forma, o nosso campo eletromagnético chamado aura, ele vai estar tocando as pessoas no entorno, tocando a aura das pessoas, e osmoticamente uma forma vai estar alterando aqueles íons que estão correndo em volta, né? Que estão orbitando em volta das pessoas. Então, isso a gente vai ver as curas feitas por imposição de mão, né? O reiki, que já está no SUS, inclusive, já é aceito pela ciência. Então, a gente vai ver várias coisas que estão envolvidas em trabalhos de intenção que alteram a vibração. Entendi. E, Oberon, e lá o retiro que vocês fazem lá na comunidade, na sua comunidade, né? O retiro de 21 dias. Sim. Também é um desafio para a ciência, né? Porque, se eu não me engano, que eu estava lendo lá o processo, a primeira semana é sem qualquer líquido, né? Depois, a partir da segunda semana, começa suco e água, né? Mas são 21 dias sem sólido. Exato. Como que é isso? Qual é o processo, vamos supor, para que saiba que uma pessoa ela não vai ter nenhum processo de desidratação, nenhum processo de desnutrição aí? Como que é isso aí? Márcio, na verdade tudo isso acontece, né? Ela vai se desidratar, ela vai se desnutrir, tudo isso, a lógica orgânica vai estar operando. Claro que o nosso enfoque ali, né, de trabalhar a nossa mente,
permite que o nosso corpo faça tudo isso que ele faria organicamente, ele faz de uma forma bastante generosa, gentil, cautelosa, que é você eliminar o pânico. O pânico é como como é que chama esse pó que pega fogo? Pólvora. Né? Isso. Então você colocou o fogo em um pedacinho, consome rapidamente tudo, né? E aí a pessoa em 4, 5 dias no máximo ela vem a óbito, né? No pânico. Estou sem comer, estou morrendo. Ela vai se auto-sugestionando a respostas orgânicas que estão acontecendo dela. Ela está se catabolizando, então ela sabe, ela está sentindo mais fraca, ela vai morrer, né? E aí então rapidamente ela é consumida por esse pânico, por essa mente com medo e tudo mais. O nosso trabalho ali, ele envolve outros aspectos em que a pessoa o tempo todo está numa serenidade, numa calmaria, que todo esse processo catabólico, ele é retardado, e retardado assim, bastante, ele muda bastante o metabolismo. Então, o programa que se desenvolve, ele permite que a pessoa chegue ao 7º dia, e você pode falar, e aí, mais um dia? Né? Se fosse uma pessoa apavorada, 7º dia, você fala, então, mas você tem que ficar mais um dia, a pessoa morre ali, só de escutar isso, né? Só que nessa situação, onde existe uma condição mental, né, um trabalho mental, se eu chego no 7º dia e falo, então, você vai ter que ficar mais um dia, é natural para a pessoa, bom, tudo bem, ela não está desesperada, né? Então, acho que o grande X da questão é como você trabalha a pessoa, como há pessoas que trabalham em termos de comportamento mental dentro desse trabalho. Qual uma das ferramentas que a gente utiliza lá? Trocar qualquer negatividade mental por observação, orientação e direcionamento positivo. Então você identifica um pensamento ruim, você pensar em coisas legais, agradecer coisas que você tem na sua vida, oportunidade e tal. Pronto. Isso já faz aquilo que a gente estava falando antes, de vibração, manter a vibração mais alta. Eu falava que quando a gente está feliz, a gente recebe energia, né, do observador. Então, basicamente, eu mantenho a vibração alta de forma que eu esteja o tempo todo me retroalimentando dessa vibração. E eu vou passar 7 dias bem. Hora que entra os líquidos, é claro que é um conforto gigantesco. Parece que dá uma relaxada no meu estado de alerta. E aí a pessoa fica reidata e tudo mais. Chega na 3ª semana, a pessoa está tinindo de força, de energia, de disposição. E aí a 3ª semana é o grande desafio, que é trabalhar justamente o estado de presença. Então a mente está mais ou menos normal, as necessidades estão basicamente supridas, e aí o ego fala, bom, agora está tudo normal, bora começar a pensar como é que vai ser depois daqui. E o trabalho é justamente sair desse ego que quer já começar a operar no controle, e aí voltar para esse estado de contemplação, de estar presente. Esses são os 21 dias que a gente chama de Prana Prashakti. Sim. Nossa, que é um desafio, né, Beron? É um desafio. Mas, e na Índia, lá, há relatos de hindus que já viveram muito mais tempo só com luz, não é isso? Há relatos, documentos, não é isso? Sim. Eu visitei um yogi chamado Prahlad Jani
que morreu esse ano, inclusive, ele tinha sido assistido numa câmara sob câmeras mesmo, né, monitorando ele, a quantidade de líquidos que entrava para ele se limpar, né, ele recebia esponjas molhadas para não ter nenhuma ingestão de água, e por 10 dias ele não teve nenhuma alteração orgânica, o que em qualquer ser humano, ao final de um dia, a gente já teria alteração cardíaca, né, e uma série de modificações nos nossos ritmos, em um dia. Ele passou 10 dias sendo monitorado e não teve nenhuma, sequer qualquer alteração. E eu tive a oportunidade de estar com ele para Ladjani, tive a oportunidade também de estar com Ira Ratamanek, que é um ex-engenheiro, se não me engano, que ficou dentro de uma universidade nos Estados Unidos, sendo assistido também, monitorado. Ficou mais de um ano, né, 400 e alguns dias, só tomando um copo de água por dia e tomando banhos de sol. Era essa a dieta do rapaz. Nossa, mãe, que coisa, hein? E você tá no... A sua dieta é basicamente líquido? Não, eu me alimento normalmente, sem violência, mas sou um grande apreciador de jejuns e às vezes tiro temporadas de líquidos. Interessante. E atualmente, né, o grande desafio, talvez, da meditação sempre foi silenciar a mente, né? Basicamente, tentar silenciar a mente. Mas hoje em dia parece que com todos esses recursos tecnológicos, com todas essas informações, está cada dia mais difícil, não tá? Eu tenho até uma hipótese que não é apenas os conteúdos do smartphone, de televisão, de tablet, qualquer outro meio eletrônico que causa agitação. Eu tenho uma hipótese, você já deve ter ouvido falar nesse termo, psicotrônica, né? Que é a influência, né, que as ondas magnéticas exercem sobre o nosso psiquismo. Então, essas questões dos meios eletrônicos, eu ainda preciso escrever um artigo sobre isso e tentar estudar mais um pouco, porque eu estou trabalhando mais a questão dos conteúdos, né, relacionados ao que tem na rede, né, de como isso funciona, né? Mas essa questão da energia, né, como que é isso para você, Bruno? Eu acho que eu sou bastante sensível a isso, então eu sinto bem físico, depois de um tempo segurando o celular, eu sinto dor em articulações, sinto, dependendo do padrão de ondas, eu não é que eu escuto, mas eu sinto que eu estou no meio de um zumbido, assim, sabe? E é claro que tudo isso é muito físico. De novo, se a gente nega essas ondas, a gente ficar olhando para o fio de eletricidade, só olhando para ele, né? Negando que exista eletricidade. Porque realmente isso emite. Como que o meu aparelhozinho aqui consegue buscar informação, né? Ele precisa lançar ondas para fisgar um sinal, né? Então essas ondas elas são físicas, né? A gente pode entrar em contato, e é claro que isso interfere nas nossas ondas, que a gente também emite ondas, né, mentais. Sim. Neurônios corrente elétrica. Exato, né? Como acontecem as sinapses, né? São ondas, são descargas elétricas. Então é claro que isso acontece. E aí você coloca um aparelho que está liberando ondas, que você não sabe que potência que tem, perto, nem precisa ser perto do seu cérebro, mas perto do seu corpo, é claro que aquilo está
agitando, está colocando o corpo num estado de estresse, de alerta, porque aquilo é invasivo, né? Então, esse estresse, ele de fato, ele interfere no nosso processo meditativo, torna-se um desafio maior. Não sei se o objetivo da meditação seria silenciar a mente, mas talvez organizar a mente. E eu sinto que essas ondas, você junta todo o montinho de sujeira, sabe? Quando você vai assim, junta tudo certinho, aí de repente você liga e é aquele vento que faz e desorganiza tudo de novo, e você tem que voltar e varrer tudo de novo e fazer um montinho, e aí você se distrai e isso vem e sopra tudo de novo. Então é um desafio. A gente sabe também que o mecanismo das redes sociais são altamente viciantes, né, do ponto de vista psicológico. Então já é um grande desafio, uma grande disciplina você conseguir vencer essa barreira, e aí depois dela você sentar para meditar é outro desafio. Então a gente tem um aditivo, né, de desafios aí. Sim, e é tudo isso. E tudo por isso aí vai recair na questão da educação, né, Beron? Porque quanto mais cedo as pessoas começar a aprender a meditar, a colocar isso como uma prática, uma rotina da vida e como uma coisa importante, não um luxo, porque a nossa cultura me parece que tem colocado, isso não é hoje, né? É uma coisa histórica que vem vindo, a meditação como uma coisa de luxo, como uma coisa que de meio de lunáticos, né? É uma coisa que não é prática, né? A nossa sociedade ela é muito pragmática, né? E ela não valoriza coisas que é essencial. E nesse pragmatismo todo, não é? Em nome do desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento das pessoas, paradoxalmente, colabora ou determina para adoecê-las, não é isso? Muito. Se a gente for observar um pouquinho, esse descarte da oportunidade de se auto-investigar, né, que parece uma coisa de gente que vive no mundo da lua, ele passa a ser, digamos que legítimo, quando a gente entende que o nosso ego vive de impressões que os nossos sentidos podem buscar no meio, né? Ou seja, a gente basicamente vive atrás de novos estímulos sensoriais. Como a meditação vai no sentido contrário disso, e as pessoas estão ávidas nesse movimento de ir atrás de mais prazer sensorial, as pessoas simplesmente descartam essa possibilidade de não alimentar os sentidos dela, que vai trazer algum prazer para o nosso ego. Então, a meditação passa a ser uma coisa sem valor, né? Porque se não traz um prazer imediato ali para os nossos sentidos, ela não tem um valor, não tem um porquê, né? E aí, no final das contas, essa crença, essa forma de encarar a meditação, ela favorece muito o nosso sistema capitalista, muito demais, né? Porque se as pessoas estão ávidas por estímulos sensoriais, então eu coloco mais glutamato na comida, eu coloco um pouco mais de sal na comida, eu coloco um pouco mais de açúcar em tudo que vai comer, eu coloco gordura, que o cérebro entende gordura como tipo salvação, então eu coloco gordura em tudo. Os meios midiáticos só fazem
propaganda de alimentos que ou têm refinados ou têm processos de origem animal. Ou seja, tudo envolve gordura, açúcar, sal. Gordura, açúcar, sal. E aí, tanto mais eu coloco isso, mais o organismo se deteriora, mais alimenta-se a indústria farmacêutica. Farmacêutica, a indústria da saúde. Então, é isso, a indústria da saúde, né, em geral, Sim. E aí, nesse processo todo, você ir para um lugar onde você vai confrontar tudo isso, porque não deixa de ser um confronto, né? Você assumir uma postura onde você é independente desse processo todo. Né? A meditação te leva a uma autossuficiência, né? De você sair dessa trama toda. Então, é facilmente varrida para fora essa possibilidade, porque ela dá muito poder ao indivíduo, né? Ele fica muito menos dependente. Sim. Essa indústria aí aí envolve indústria de alimentos, tá tudo meio articulado, né? Inclusive isso aí depois a gente pode até fazer uma próxima para falar um pouco disso aí relacionado com o veganismo, né? Sim, fazer uma outra tem total conexão. Porque é difícil a gente entender. Eu tinha a dificuldade de entender um pouco, depois eu comecei a assistir algum vídeo seu e comecei a entender um pouco o veganismo, porque para mim o vegetarianismo fazia sentido, né? Mais sentido em termos de alimentação. O vegetarianismo porque você não está tirando a vida do animal, né? Agora, no veganismo você põe que você não tira necessariamente a vida do animal, mas você faz os animais sofrerem, né? Até a questão do leite, que o bezerrinho é separado lá, tal, né? E é uma coisa muito interessante para a gente se pensar, para pensar em termos do sofrimento e da dor que é gerada no mundo, né? Porque o animal é um ser vivo também, né? Ele merece todo o respeito. Voltar para a ideia de irradiação, né, que o pensamento gera ondas e que a gente cria egrégoras no ambiente. Então, se a gente está colocando dentro da nossa casa os restos mortais de um ser que sofreu, que gerou ondas de sofrimento, imagina, são 70 bilhões de animais abatidos por ano, animais terrestres abatidos por ano. Imagine o que esses pensamentos de agonia foram para o nosso inconsciente coletivo. Sim. Então, é claro que a gente vai ver no mundo muito sofrimento. Sim. Porque a gente está nutrindo o mundo de sofrimento. Né? É bem interessante esse tópico. Só um ganchinho em relação a isso, sem aprofundar, mas eu já ouvi de pessoas falarem, porque eu escuto também contas críticas disso aí, só para a gente não se aprofundar muito nisso aí. Mas isso foi uma ideia que eu tive, né? No passado, mesmo se pegar, por exemplo, na época de Jesus, havia sacrifício de cordeiros, de animais, inclusive sacrifícios religiosos que Jesus foi contra. Imolar cordeiro, sacrificar tal, porque não precisava sacrifício de animais para agradar a Deus, né? Rompeu com essa questão. Mas na época de Jesus se comia e falam que não havia críticas a pescar, né? Não está dando pescar agora, que já o peixe seria outra coisa. Mas com relação à matança mesmo. Só que era uma matança muito menor, né, Oberon? Não se comia carne todo dia. Né? Não existia uma criação voltada exclusivamente para o abate. Né? Era uma coisa meio que esporádica. Eles se alimentavam mais de grãos, não é isso? A alimentação em épocas passadas. Os banquetes eram para poucas pessoas, né? Para reis, para príncipes. Para a gente ver, a nobreza era a que sofria do coração, a nobreza era a que era hipertensa, a nobreza é que era obesa, né? A nobreza tinha acesso às gorduras, né? Então, o povo se alimentava basicamente de vegetais. Isso dá pra gente ver bastante na Dieta do Gladiador, um documentário que está no Netflix, que fala exatamente sobre isso, né?
Tipo, o cara que é dono dos gladiadores, ele comia os porcos, os cordeiros. O gladiador, ele ficava com a comida dos porcos, né? E no final eram os mais fortes, os mais resistentes, os mais saudáveis. Né? Então, se a gente for entrar na vida de Jesus, se a gente for buscar, por exemplo, o Evangelho Essênio da Paz, Jesus era um grande ativista do não matarás, né? De manter todos os animais vivos, né? De reconhecer o animal também como próximo. E aí eu acho interessante a gente ter claro também que muitas traduções fizeram a gente entender algumas coisas que podem não ser, né? Incluso o consumo de peixes, né? E é claro, o que você falou é muito certo. Era outra época. Se a gente voltar para 1930, aqui na roça mesmo, nem precisa ser 2000 anos atrás, 1930, a gente vai ver que o pessoal aqui da roça guardava ou defumava a carne para consumir no final de semana. Durante a semana consumia-se alimentos essencialmente vegetais. E as carnes eram nos finais de semana, as pessoas comiam 2 vezes por semana. E aí a gente acelerou depois da Revolução Verde, 1960, a gente acelerou para esse lugar onde a gente tem fartura de tudo e a gente decolou no consumo de carnes todos os dias e laticínios todos os dias. E a gente decolou também nos cânceres, doenças degenerativas e tudo mais. A linha é exatamente a mesma. Doenças crônicas, pressão alta, diabetes, né? Toda uma sequência muito relacionada, ao meu ver, com a alimentação, né? E com o famoso hormônio do estresse, que é o cortisol, né? Que as agitações, tal, então é um conjunto, né, de fatores e uma bomba relógio aí armada para as pessoas, né? Se a gente somar todos esses fatores, né, Almiron, é uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio na saúde física, emocional, né? Física e emocional a gente se põe em termos didáticos, né? Mas uma coisa está junto com a outra, não tem como separar, né? Exatamente. E em relação à nossa própria sobrevivência mesmo, né? O planeta não aguenta mais esse tipo de... O agro é tóxico. Né? Sim, com certeza. O Berão, fica desejar então um convite aí para a gente fazer uma próxima mais para frente, para a gente tentar discutir um pouco as filosofias, os princípios do veganismo, né? E a prática também, né? Mais para frente a gente pode estar... Combinadíssimo. Será um grande prazer. Como foi um grande prazer ter conversado com você hoje aqui, muito esclarecedora, muita coisa. Você é uma pessoa aí que passa uma iluminação muito grande, uma paz interior, né? E que... Agradecido. E boa sorte com o seu trabalho aí, se você puder também deixar para o público aí algum recado que você queira deixar depois que vai estar nos assistindo, aí você pode compartilhar também no seu lá. E, né? Perfeito. Márcio, eu queria agradecer muito a oportunidade, a relevância desses temas que você me convidou a conversar. Não é todo lugar que tem essa disposição. Então, te agradeço muito. Vai ser um prazer estar aprofundando nesse tema que eu tenho bastante carinho por ele, vejo com uma certa urgência também. E convido a todos para estar junto nas minhas redes sociais, a princípio, né, nesse momento de difícil acesso, mas eu normalmente dou muitas palestras e aí tenho uma agenda no site conscienciaprânica.com que dá para ir seguindo. Mas a princípio as redes sociais estão sempre sendo alimentadas com conteúdo. Queria agradecer demais a oportunidade. Joia. Certo. Pessoal, agradeço a atenção de todos aí e que esse vídeo possa estar acrescentando na vida das pessoas, que
possam estar sempre colaborando para a gente ter uma reflexão crítica da sociedade e para que a gente possa ter paz interior. Agradeço a todos.